7 doenças que podem gerar um benefício previdenciário e você talvez desconheça. Às vezes você sofre há anos com alguma situação e nunca foi atrás de um direito de uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo um auxílio-doença ou um BPC-Loas porque acha que a sua doença não está no rol do INSS para que você possa receber um benefício. Então fica comigo até o final para você entender essas doenças que são mais negadas pelo INSS, mas depois que você entra com uma ação judicial, o juiz acaba concedendo esse benefício. Vou te explicar tudo, como funciona, mas fica comigo até o final para você entender exatamente como é que você pode requerer judicialmente essas questões. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok e o Mar Muniz. Vamos lá, gente, falar sobre a primeira situação que gera muita dúvida, se você pode ou não pode ter um benefício. Até porque muita gente vai até o INSS e o INSS nega logo de plano, ou seja, nega quando você pede um benefício previdenciário por causa dessas doenças, que são as doenças que geram dores nas costas. Aquela doença que você, quando você levanta, você senta, ao andar, você sente muita dor nas costas, ela chega a ser incapacitante. Você não consegue trabalhar, não consegue exercer o seu dia a dia, até tarefas comuns geram problemas em você poder realizar. Doenças crônicas como hérnia de disco, a questão da protusão discal, essas doenças que geram uma total incapacidade para o seu labor, para o seu trabalho. Quando você vai fazer o requerimento junto ao INSS, a grande maioria dos peritos do INSS negam o seu pedido. Falam que isso não é uma doença incapacitante e você poderia sim trabalhar em outra função. Agora, o que entende o judiciário? É caso a caso. Então essas doenças como hérnia de disco, protusão discal, ou seja, doenças que geram dores crônicas e agudas na coluna, podem sim ser incapacitantes e ter direito à aposentadoria por invalidez. Se for um caso que tem um tratamento e é temporário, consegue melhorar, você pode requerer também o auxílio-doença para que você possa se resguardar e ter um benefício previdenciário que te garanta a sua subsistência. Veja, o INSS sempre faz isso. Quando você faz lá o pedido, a grande maioria dos peritos negam. Já vai falar para você, não, você não tem direito, você pode trabalhar com outra coisa. Mas você tem certeza e você tem ciência que não consegue exercer outra função, até porque para andar é difícil, sentar, levantar, tarefas comuns do dia a dia, tomar um banho é uma dificuldade enorme, porque as dores são agudas, as dores são constantes. Então, você deve sim entrar com uma ação judicial para requerer junto ao juízo, para que o juízo faça uma outra perícia com o perito do juiz e aí que ele possa constatar todos os problemas que você tem e que essa doença te incapacita, né, que a hérnia de disco, por exemplo, te incapacita para que você possa exercer a função do seu dia a dia ou até mesmo o seu labor. E aí, com isso, o juiz vai conceder para você a sua aposentadoria ou auxílio-doença, no caso específico, tá? Nessa situação, há diversas decisões dos tribunais favoráveis ao segurado. Então, se você está nessa situação, você tem uma dor nas costas crônica, seja qual for a situação, uma hérnia de disco, uma protusão, uma cervical com algum tipo de anomalia, você poderá sim ir junto ao INSS, fazer o pedido, for negado, pode ir até o judiciário vai avaliar o seu caso e sendo situação de invalidez, você vai sim se aposentar. Então dores nas costas crônicas pode sim, dependendo da situação, gerar uma aposentadoria por invalidez. Outra situação que pode gerar uma aposentadoria por invalidez ou um benefício previdenciário é a tuberculose ativa. Veja, pouco a gente escuta falar dessa situação hoje em dia, né? Parece uma doença muito antiga que hoje não tem casos, mas são diversas situações, principalmente em pessoas que passaram em algum momento pelo cárcere. São doenças muito comuns em presídios e casas de detenções. Então a tuberculose, no seu modo ativo, pode sim gerar o auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, porque a tuberculose em estado ativo gera diversas consequências e sequelas a quem é portadora dessa doença. Então, se a pessoa tem a tuberculose no seu estado ativo, poderá sim procurar o INSS,
Caso o INSS venha negar, ela pode procurar o judiciário, vai fazer o laudo e aí o perito do juízo vai dizer que aquela anomalia, que aquela doença está gerando situações de inviabilidade ao trabalho e inviabilidade até à vida social, porque a pessoa que está com tuberculose ativa, ela também pode transmitir a doença. Então, nesse caso, será concedida sim a aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, se for o caso em específico, tá? Mas estou citando essa doença porque, de novo, é uma das situações que o INSS nega. Eu vi muitos casos que a pessoa vai lá requerer justamente um benefício porque está com a tuberculose ativa e o INSS logo de plano nega e a pessoa tem que procurar o judiciário. Então, se você conhece alguém que tem a tuberculose ativa, explica a ela que ela pode sim e tem direito a receber o benefício previdenciário. Outra doença que também gera um benefício previdenciário é a doença de Paget, que é uma disfunção óssea que acaba dando algumas anomalias, que faz a deformidade em mãos, braços, pernas, crânio, toda deformidade óssea, que acarreta no seu estado mais grave a impossibilidade total por dores agudas, por dificuldade de andar, por dificuldade de locomoção, ter direito ao benefício previdenciário. Algumas pessoas até têm a dificuldade do diagnóstico dessa doença, porque não temos tantos médicos especialistas no Brasil inteiro. Ou seja, algumas situações, em alguns estados, algumas cidades mais afastadas, as pessoas têm uma dificuldade de ter essa doença reconhecida e diagnosticada. Então, se você tem essa anomalia, anda com dificuldade, tem a questão de um problema nas pernas, nas mãos, ou seja, procure um especialista, procure um médico que possa identificar qual é essa situação que você vivencia e se for identificado que você tem a doença de Paget, você vai sim ter direito aos benefícios previdenciários, seja no estado mais agudo, a aposentadoria por invalidez ou até mesmo a questão temporária, você recebendo o auxílio doença. Há decisões favoráveis, mesmo o INSS negando, que pode sim receber neste caso em específico, seja no estado mais grave como aposentadoria por invalidez ou no estado mais brando, mais leve, você já receber um auxílio doença para poder fazer o tratamento, ok? Outra doença que muita gente sequer sabe que pode gerar a aposentadoria por invalidez é a epilepsia. Gente, ouvi muitas pessoas quando vai no meu escritório falando que conhece alguém que tem epilepsia ou até mesmo a pessoa que tem esse problema, que tem essa doença, que tem essa disfunção neural e que quando procura o INSS, logo de plano ele fala, não, você pode sim trabalhar, você não precisa ficar em casa, você não precisa se resguardar, você não precisa ficar em repouso, você não precisa ficar afastado da sua função laboral. Agora, a epilepsia, que gera diversas consequências por essa disfunção neural, como os desmaios, a ausência, que a pessoa acaba ficando parada por minutos ou até horas, sem conseguir se lembrar do que está acontecendo, ou até mesmo não conseguindo interagir porque teve como uma espécie de apagão, ou até mesmo em estados mais graves que tem ataques epiléticos, que a pessoa acaba se caindo no chão, se machucando. O INSS vem negando o pedido de aposentadoria ou de auxílio-doença. Mas já há diversas decisões judiciais que reconhecem o direito dos benefícios previdenciários para quem tem epilepsia. Até mesmo porque, dependendo do grau da sua doença, do grau da epilepsia, a pessoa não vai conseguir trabalhar. A pessoa não vai conseguir exercer nenhuma atividade da vida comum. Até para os riscos que pode ser. Imagina alguém trabalhando num chão de fábrica com epilepsia, mexendo em maquinários pesados, ou até mesmo trabalhando de motorista de aplicativo. Como é que você vai trabalhar sendo que você tem epilepsia? Como é que você vai tirar carteira se você tem essas doenças que podem ocasionar um apagão, um desmaio, ou até mesmo um ataque epilético? Veja, essas doenças causam sim, mesmo muitas vezes o INSS negando, não querendo fazer, causam de fato a questão da inviabilidade do sujeito ou da pessoa trabalhar. Então, nesse caso, se caso o INSS negar o benefício previdenciário para você, você pode procurar o judiciário e pode sim requerer a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, dependendo do seu caso em específico. Outra doença que eu vou falar com vocês que parece até meio óbvia que o INSS tem obrigação de conceder é o Parkinson. Mas olha, infelizmente já vivenciei como advogado situações que o INSS ou negou ou até mesmo quando já tinha concedido um auxílio-doença, no meio do caminho negou. Isso parece soar estranho, mas infelizmente é uma realidade. Até porque, se você conhece o Parkinson, é uma doença degenerativa, ou seja, ela vai piorando conforme o tempo. Então, se o INSS em um dado momento concedeu o auxílio-doença para alguém que tem Parkinson, no meio do caminho ele corta, qual o sentido? Qual o motivo? Ou seja, fica até estranho da gente tentar explicar, já que a doença não tem melhora conhecida na medicina e ela vai piorando conforme o tempo.
Já vivenciei situações que uma pessoa que trabalhava e exercia a função de pedreiro conseguiu o auxílio-doença, porque óbvio não conseguia mais trabalhar. Com o tempo, passou um certo tempo, o INSS, ao invés de conceder e converter na aposentadoria por invalidez, acabou cortando o benefício. E aí teve que ingressar com a ação judicial para que o juízo garantisse o direito do segurado de uma aposentadoria por invalidez, no caso do Parkinson. Então, se você conhece alguém que tem, infelizmente, essa doença, ela tem direito, ela faz jus a um auxílio-doença, se estiver no começo da situação, ou até mesmo já a aposentadoria por invalidez. Então, o INSS negou, o INSS dificultou, entra com ação judicial que o juiz vai garantir esse direito. Outra doença que gera muita polêmica é a visão monocular. Porque muita gente dizia que quem tem cegueira em um dos olhos não tinha direito a nenhum benefício previdenciário. Mas agora, com a entrada da lei 14.226 de 2021, essa discussão basicamente acabou, porque a lei reconheceu que as pessoas que têm a visão monocular, ou seja, têm cegueira em um dos olhos, considera-se deficiente físico. E já que se considera-se deficiente físico quem tem cegueira em um dos olhos, poderá sim requerer um benefício previdenciário, por exemplo, o BPC-LOAS, né? O benefício de prestação continuada, que basicamente é o deficiente físico com renda inferior a 1/4 do salário mínimo poderá ter direito a um benefício previdenciário para a sua subsistência de um salário mínimo todo mês. Então, se você tem essa situação, se você está nessas condições, ou você conhece alguém que está, você poderá ter direito ao benefício BPC-LOAS, nesse caso da visão monocular. E por último, uma doença que gera muita discussão, que é a depressão. Tem ou não tem direito de receber a aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença quem está acometido de uma depressão? Muita gente fala, não tem direito, é uma doença transitória, que a pessoa pode fazer um tratamento e melhorar. Ela não incapacita para a vida social, não incapacita para o trabalho. Veja, muitas pessoas sustentam isso, inclusive quando você vai até o INSS requerer esse benefício, em regra ele é negado. Mas já há decisões, até mesmo do STJ, entendendo que tem direito sim quem tem depressão de receber um benefício tanto por invalidez ou até mesmo um auxílio-doença. Porque a depressão é reconhecidamente uma doença grave que incapacita totalmente para a vida laboral e para a vida social muitas vezes. A pessoa que está acometida por essa situação precisa de um tratamento aprofundado e sério e não vai conseguir muitas vezes exercer as funções laborais. Então o próprio STJ já reconheceu em algumas situações o direito da aposentadoria por invalidez e até mesmo o auxílio-doença para quem tem depressão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like. Se você acha que tem alguém que precisa dessas informações, não esquece de compartilhar com ela para que ela possa ficar informada e até mesmo poder ir atrás dos direitos dela, já que cada doença que eu citei aqui hoje faz jus a um benefício previdenciário. Então não se esquece, gostou desse tema? Dá o seu joinha, dá o seu like para que a gente possa saber que a gente está indo no caminho certo, fazendo vídeo de acordo com a sua audiência. Galera, até a próxima.